Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Marcos o quê? Antes de ler, eu quero deixar com você uma pergunta, ok? Para que quando a gente terminar de ler, você esteja capacitado para responder a minha pergunta. Marcos A o minha quê? pergunta é bem simples. É um texto que fala sobre o milagre. Conhece. Marcos o quê? Você já percebeu ali, né? A cura, né? Eu vou te perguntar o seguinte. Terminando de ler os 12 versículos, qual é o milagre desse texto? Pastor, repete o capítulo, por favor. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Obrigada. Qual é o milagre? Tudo bem? Uhum. Então, quando você estiver lendo comigo, vai já lendo com esse olhar de detalhe, né? Eu aprendi um pouco isso, né, durante o início desse ano. Leia a Bíblia já com uma pergunta no coração. Espere que Deus fale com você. Amém. Né? Amém. A gente não espera que Deus fale, a gente, talvez Deus fale e a gente nem se ligou, né? Sim. É igual a minha esposa, né? Ela fala umas coisas e eu não me ligo. Com você também? Somos homens. Não é verdade? Quando você estiver lendo a Bíblia, leia com uma pergunta já, né? Se eu sei que ela vai fazer uma pergunta, eu já fico atento, né? Eu aprendi um pouquinho, né, desse tipo de leitura diferente da Bíblia. Leia a Bíblia esperando que Deus fale com você. Tudo bem? Qual é o milagre? Sim, é uma pergunta bem simples. Como é o Evangelho de Marcos, eu tenho Marcos, que tem uma voz forte e potente. Marcos, por favor, leia para nós os 12 primeiros versículos. Marcos tem uma voz marcante. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia de não haver lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando o paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que tinha, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Ora, Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Obrigado. Qual o milagre? Deixa de ser paralítico. Esse é um milagre. E é verdade, senhor. Obrigado. Mas alguém discorda da sua? Não tem como, né, senhor? Está no texto, né? O homem chega carregado, né? Ele não chega andando. E chega
não sabemos quanto tempo esse homem esteve paralítico. Quanto tempo ele ficou no chão, vendo os pés das pessoas. Essa é a visão de um paralítico. Nessa época. Não tinha cadeira de rodas? Não tinha cadeira de rodas. Não tinha marca com controle remoto que você põe, a pessoa não tinha nada disso. Qual é a visão de uma pessoa paralítica? O pé dos outros. Mal conseguia enxergar alguém. Essa é a situação que ele chega. Como a senhora disse, maravilhosamente Jesus cura. Diz para ele: toca o teu leito e anda. Vai embora. E ele faz isso sem questionar. Ele não diz: não, Jesus, eu sou paralítico. Não é? Seria o argumento: não, Jesus não dá, eu não consigo. Ele não questiona. Isso é um verdadeiro milagre, né? Ele acredita de primeira. Né? Quantas palavras Jesus usou para fazer esse milagre? Pouquíssimas, né? Uma frase, Jesus faz um verdadeiro milagre. Uma frase. Você já imaginou quantas frases nós temos de Jesus na Bíblia? Uma só. Poucas palavras. É um verdadeiro milagre. Tem mais milagre aí ou só tem isso? Tem mais milagre? Por favor, me digam mais milagres. Qual é o milagre aí nesse texto? A senhora já disse um. Qual é o milagre nesse texto? Perdão dos pecados. Perdão de pecados. É um verdadeiro milagre que só quem pode fazer é Jesus. Esse é o tipo de milagre que não adianta recorrer para mais ninguém. É um milagre. E muitas vezes a gente não percebe de que esse homem, ele chega pecador. Eu não sei você, né? Mas você já tentou ajudar alguém e chegou à conclusão de que esse alguém não merecia? Você já teve essa? Ajudei, mas não era assim. Acabei fazendo bobagem, ajudando. Você põe-se no lugar dos 4 amigos, né? Os caras carregam, vamos imaginar que é essa escadaria aqui. E a gente tem que pegar alguém lá na rua. Tem que ser muito amigo, né? Não é pouco amigo, não. Vou pegar o Juan lá na rua, olha o tamanho do cara. Você sabe qual era o tamanho do paralítico? Eu não faço ideia. Se ele tivesse só 1,20 m, estava ótimo, né? Estava para carregar, mas esse aí não fosse um homem grandão. São 4 caras para carregar ele. Jesus subiu esse cara, subiu no pé. Quando eu li esse texto, eu lembrei desses caras aqui, que às vezes eu subo ele e chego com a língua fora, aqui em cima. Imagina 4 pessoas, muito amigas mesmo, não é? E eles pegam o paralítico lá na calçada, já tem um degrau lá que a porta fecha, certo, Marco? Já tem um degrau lá. Depois tem mais. Quantos degraus aqui? Quantos? Uns 4? Mais uns 4. Depois já chega aqui na escada. Eu não vou te perguntar quantos degraus tem a escada, porque nem eu não tenho. Mas fala a verdade. Chegar aqui em cima, depois você fazer tudo isso. E aí você chega aqui, fez todo esse esforço, e aí Jesus olha para aqui e você fez todo esse esforço e diz assim: os teus pecados estão perdoados. De verdade. Pense comigo 1 minuto só. 1 minuto só. Pensa muito, mas só 1 minuto. Você fez todo esse esforço para trazer um pecador aqui e saber que ele está paralítico por causa de pecado.
Dá para você entender o que é perdão dos pecados? Esse é um milagre. E você percebeu que Jesus não perguntou para onde ele veio? Jesus não perguntou que pecado você fez. Jesus não comentou o pecado. Jesus não expôs ele. Só disse: os teus pecados estão perdoados. E isso foi um verdadeiro milagre. Alguém vê mais algum milagre no texto? Vou te dar uma dica. Você tem 4 amigos que carregam você se for preciso? Pense no segundo antes de responder. Você tem? 4. Pelo menos 4, né? Não vale parede. Não vale parede. Já está tentando dar um jeitinho brasileiro. Eu também sou brasileiro, eu sei da jeitinho. Não vale ser amigo. Você tem 4 pessoas que carregam você se for preciso. Carregam você financeiramente, se for preciso. Carregam você emocionalmente, se você estiver deprimido. Carregam você. Você tem 4 pessoas que carregam você se você se atrasa e não vem não dá satisfação. Você tem 4 amigos que façam isso. Você está entendendo? Eu não estou dizendo de gente que carrega a marca. Eu estou dizendo de gente que é amigo para carregar a gente na hora que a gente realmente precisa. Você tem 4 amigos? A maior parte vai achar que tem colegas, tem conhecidos. E eu vejo aqui, gente, um verdadeiro milagre. Tem 4 pessoas que carregam emocionalmente alguém que... Como você acha que era o assunto do paralítico enquanto ele era só um amigo da porta para fora? Você já tentou ajudar alguém que está realmente passando por necessidade e não consegue sair deste problema da necessidade? Gente, isso é muito complexo. Às vezes a gente vira as costas quando a gente percebe que o problema é tão grande que a gente não consegue resolver. É uma verdade. Estou falando alguma besteira aqui? A gente se envolve com um problema que a gente sabe que é solucionável. Vamos ser sinceros. Agora, se envolver com um paralítico que a gente sabe que a gente não tem condições de curar esse paralítico. E ser amigo dessa pessoa, gente, isso é um verdadeiro milagre que Deus faz. Deus faz isso. E isso é um milagre, viu? Porque você achar 4 pessoas que carregam a gente no dia e a gente está paralítico e não quer saber de ter coragem, ter vontade, de se envolver, de se levantar da cama, e gente que vai lá e nos carrega, nos levanta, quando a gente está frustrado. Não diminua isso, porque isso é milagre. Isso é milagre. Isso não acontece porque a gente é bonito. Ninguém que é paralítico com a cara no chão é bonito. Ninguém que está prostrado, ninguém que está enfermo, ninguém que está necessitado é bonito. Isso não são características que atraem, muito pelo contrário, são características que repelem a gente. Quantas pessoas estão vazios e ninguém vai visitar? Você imagina? Você imagina? Então tem 4 amigos. Às vezes não tem nenhum amigo. Eu disse para a Marisa, não estou incluindo parentes. Porque às vezes não tem nem parente. Não diminua. Só porque parece que Deus não está agindo, então isso é normal. Não, isso não é normal, isso é milagre. E a gente precisa aprender a abrir os nossos olhos para ver milagres que a gente acha que é normal.
Então, às vezes, a gente lê o texto, a gente lê a nossa vida, a gente lê a nossa semana, achando que as coisas são normais. Deixa de ter um segundo que você vai perceber. Ouvi de uma pessoa dizendo: meu maior sonho, pastor, é poder ir ao banheiro e me limpar sozinho. E ter alguém que vai lá e faz isso, não porque está recebendo, mas porque está limpo. Isso é uma milagre. Quando eu disse, você se assustou, né? Todo mundo se assusta. Eu numa maca? Eu prostrado? Eu não tendo condições de ir no banheiro e me lavar, me limpar? Eu não tendo condições de levantar da cama? Era essa a situação do paralítico, viu? Era essa a situação. Mas ele tinha, pela graça de Deus, pessoas que foram colocadas ali como bênçãos. Então, abre os teus olhos para enxergar milagre quando você acha que é porque está pagando, por isso que está fazendo. Cuidado. É porque nós nascemos da mesma família, por isso que tem a obrigação de cuidar de mim. Cuidado. Isso muitas vezes pode ser milagre de Deus na tua vida e na minha vida, e a gente está olhando como se não fosse. Isso gera ingratidão. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem mais algum milagre? Isso é legal, sabe, gente? A gente só vê milagre quando a gente quer ver milagre. Vou repetir para você. A gente só vê milagre quando a gente quer ver milagre. A gente só vê Deus agindo quando a gente quer ver Deus agindo. Quando a gente tem fé de que Deus está agindo. Quando eu creio que Deus vai agir, eu vejo Deus agindo. Eu vou repetir isso para mim e para você, porque às vezes a gente esquece. Olha assim, a gente esquece que Deus está conosco todo o tempo. E se Deus está conosco todo o tempo, isso já é um milagre ou não é? Amém. Não, isso é obrigação de Deus. Cuidado. Cuidado. Você está me entendendo? Que a gente só enxerga Deus na situação quando a gente fala, eu quero ver Deus, eu preciso ver. E esses olhos da fé nos ajudam a enxergar Deus e a perguntar e a querer ver Deus. Você quer ver Deus? Ou você já acha que está tudo no controle, está tudo resolvido? E só quando a coisa sai do controle, aí você quer ver milagres de Deus. Vou ser sincero, gente, é assim ou não? A gente só quer ver Deus quando a coisa paralisou. O paralítico. Você quer ver Deus? Essa é a pergunta que eu acho que Deus faz para mim todas as manhãs. Você quer me ver? Ou você só quer os meus milagres? Você quer ver Deus? E a minha pergunta é simples: tem mais alguma coisa que você está vendo aí de Deus nesse texto? Você manda depois até o outro. Agora sabe. A multidão querendo ouvir? Querendo ouvir. Muita gente interessada? No início, sim, temos aí mais milagre. Uma multidão querendo ouvir. Porque isso é milagre de Deus, isso é a ação de Deus na vida de pessoa que tem nome, que não é neutro, que não faz parte de nada. E há um milagre de Deus ou não há? Concorda com isso? Isso é um milagre. Alguém que não é de nada, não conhece Jesus, ouviu falar e sai de casa, se levanta e vai para o meio de um lugar que não é confortável.
Diz o texto que a casa estava cheia, não dava para sentar, porque já tinha gente sentada, depois você lê o texto, já tem gente sentada, então não tem mais lugar, e mesmo assim Deus age no coração dessas pessoas e elas querem ouvir Jesus. Isso é milagre, não é? Você já evangelizou alguém e essa pessoa não quis saber de nada? E quando ela quer saber de alguma coisa, é milagre ou não é? É milagre. A gente precisa enxergar os milagres de Deus. A gente quer ver milagres. Há um desejo de nós de enxergar não como natural, não como normal, mas como ação de Deus. A graça de Deus está ali agindo e eu preciso entender essa graça de Deus. Assegurar os nossos olhos para que a gente saia daqui hoje vendo milagre onde eu não via milagre. Talvez na sua casa você está pedindo para ver Deus agindo, mas Deus já está agindo lá. E a gente não está vendo. Talvez a gente está pedindo para Deus cuidar, para que Deus cuide não só física, mas emocionalmente, financeiramente, relacionalmente. A gente está pedindo um milagre, mas Deus já está fazendo, mas a gente não vai perguntando. Senhor, que milagre é esse? Você está fazendo milagre? A gente poderia ficar aqui muitas vezes nesse texto, mas eu queria terminar com você nessa manhã um milagre que vai nesse diz que ele chega carregado. Diz que os amigos não acham espaço do lado de Jesus. Mas se você ler o texto e prestou atenção, perguntando cadê o milagre, você viu que tinha os escribas que estavam sentados. Já tinha gente ocupando as cadeiras, se eu posso dizer assim. E esses que ocupavam cadeiras, eles estavam lá com um coração duro, que não querem ver milagre. Eu quero ouvir Jesus, eu quero questionar Jesus, eu quero entender Jesus, mas eu não quero ver milagre. E aí acontece um milagre. E vamos ser sinceros aqui, eu vou ser muito sincero com você. Por que a gente às vezes não quer milagre? Porque tem milagre que incomoda. Tem milagre que faz. Eu tenho que me mover, eu preciso mudar. Por que às vezes eu não quero ver milagre? Porque eu não quero mudar. E aí Jesus faz um milagre. Ele olha e vê o que esses homens estão pensando. Isso é milagre. O diabo não sabe o que você pensa. Ele não tem essa capacidade. Mas Deus tem a capacidade de enxergar o que você pensa. Eu não sei você, mas quando eu penso nisso, as minhas pernas tremem. Porque tem pensamento que eu não vou nem na minha perna. Porque eu tenho vergonha de alguns pensamentos. Há milagres de Deus que movem lá no profundo da nossa vida, o milagre da salvação. Por que às vezes a gente não quer a salvação do jeito que a Bíblia fala de salvação? Porque quando a Bíblia fala de salvação, a gente tem que mudar. A gente não quer esse tipo de milagre. Por que a gente muitas vezes não quer um milagre que a Bíblia fala, de ler palavras de Deus, que ela penetra no coração e ela vai como uma espada de dois gumes? Porque a gente não quer esse tipo de milagre. Então eu leio, mas eu não quero esse tipo de coisa não. Esses homens estão lá. E Jesus faz um milagre. Lê o pensamento deles. Um segundo só. Se Jesus lesse o seu pensamento agora, onde você estaria? Às vezes a gente precisa ter essa noção de que Deus está ao nosso lado, mas Ele também está lendo para dentro de nós. E aí Jesus fala para eles
Por que vocês estão duvidando? E eles não dizem, não, Jesus, a gente está duvidando, não, a gente está aqui, olha, a gente confia, a gente está aqui para ver. Eu, se fosse eu, quando Jesus falasse uma coisa dessa, assim, por que você está duvidando? Ah, eu já ia dar desculpa. Não, senhor, não, o senhor não sabe. Não, eu não estou pensando isso. Não. Você já confrontou pessoas que quando você confronta e fala para elas, a sua vontade é, não, eu nunca imaginei isso. Gente, semana eu também convivi com uma pessoa que eu bati no carro da pessoa. Imagina! Foi o freio de mão que não segurou. Porque todos nós, quando somos confrontados com aquilo que a gente não falou, a gente tende a perceber. A gente tende a desviar as coisas. E esses homens não fazem isso. Jesus, então, perdoa os pecados, muito claramente. E aí acontece um verdadeiro milagre. Versículo 12, para nós terminarmos. O homem que era paralítico se levantou, no mesmo instante, pegando o seu livro, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vi isso. Você viu o milagre? Inclusive os estavam sentados. Todos. O texto é claro. Marcos é muito claro. Marcos está falando das memórias de Pedro. Pedro está ditando para ele. E Pedro está se lembrando que nessa hora, todos glorificaram Deus. Mesmo aqueles que entraram carregando o amigo. Mesmo aqueles que estavam lá sentados numa boa, pensando, eu tenho direito de estar aqui do lado de Jesus. Mesmo aqueles que têm pensamentos que não glorificam a Deus. Mesmo aqueles que pecaram. Todos saem desta casa dando glória a Deus. Eu queria deixar isso um pouquinho comigo com você. Creia que Deus está fazendo milagres o tempo todo. O fato de estarmos aqui já é um milagre. O fato de estarmos vivos é um milagre. O fato de Jesus nos salvar é um milagre. O fato de a gente poder ir para casa andando hoje é um milagre. Não diminua, mas pergunte para Deus. Deus me deixa ver os milagres que o Senhor está fazendo na minha vida. Saia daqui hoje com esse desejo de você. Eu quero enxergar mais o que Deus faz do que os problemas da vida. Porque se você e eu ficarmos o tempo todo só querendo ver problema, é só você ligar a televisão, no jornal, você vai nem prática nem habilidade. Você só vai ver problema. É só você conversar com as pessoas que não querem ver os milagres de Deus, elas vão falar com você 24 horas o problema, a coisa ruim, a desgraça. Procure os milagres de Deus e Deus vai te mostrar porque Ele já está fazendo. Não é que Ele vai fazer porque só para te mostrar. Está pedindo, então agora eu vou fazer. Não. A vida é um milagre que ninguém perguntou, mas Deus já está fazendo. A chuva que cai e transforma-se em alimento é um milagre que Deus já está fazendo para todo mundo. Deus já está fazendo. Mas a gente precisa ir para Ele com o desejo de querer. Não só o óbvio, não só o comum, não só como é gigantesco, mas sermos gratos, às vezes por um pãozinho, um pouquinho de suco. Mas isso é tão comum, isso acontece todo primeiro domingo, isso
Ah, isso é normal. Nunca pense que com Deus alguma coisa é normal. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, que o tempo todo está fazendo maravilhas, que o tempo todo está realizando coisas grandiosas. A gente precisa aprender a enxergar. Hoje eu queria te convidar a participar da ceia perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu veja quando eu estiver comendo este pão e tomando este? Senhor, abre os meus olhos, talvez eu não esteja vendo como eu não vi nesse texto. Eu só vi uma ou duas coisas e a gente poderia falar de muito mais milagres. No fundo, o que eu estou te dizendo é: abre o nosso coração para enxergarmos o que Deus está fazendo. Eu gosto muito de pensar, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, que Deus já chegou primeiro. Alguns de vocês já estão ouvindo falando isso. Eu adoro quando eu chego e as pessoas dizem: ah, Deus já fez. Deus já começou. Deus já está. Eu já percebi que Deus está agindo. Eu particularmente gosto muito disso. E você? Está disposto, ao invés de chegar com a solução, com as respostas, com o domínio, com o controle, está disposto a chegar e dizer assim: olha, o Senhor já está aqui, deixa eu ver. Está difícil para você controlar as coisas? Está difícil para você viver? Deixa para Deus, deixa eu ver o Senhor fazendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver enquanto eu participo dessa. Abre, Senhor, os nossos olhos. Deus quer fazer um milagre em nós. Aquelas pessoas tinham, a gente tinha 4 amigos. A Bíblia diz que Deus quer ser o nosso. Eu não sei você, mas entre ter 4 amigos e ter Deus como amigo, eu não teria dúvida. Eu não teria dúvida. Eu quero muito que Deus seja meu amigo. Até porque se Deus não é por mim, Ele é contra mim. Deus não quer apenas curar os meus pés físicos. É bom andar? É bom andar. Se você já teve alguma torção no pé ou algum problema no joelho, você sabe que é bom andar. É bom andar. Mas é melhor ter os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. É ou não é? Aqueles que andam junto com Deus e levam essas boas novas. É muito bom. Mas Deus, quando abrir o nosso entendimento, se prepara para coisas cada vez maiores. A ceia é apenas um bônus, mas ela simboliza coisas muito maiores. Pergunte isso para nós. Queria que você fechasse os seus olhos. E agora eu perguntasse para Deus: Deus, deixa eu ver. Pensa na tua casa, pensa em coisa prática, pensa no teu serviço. O que você precisa ver no teu serviço? O que você precisa ver na vida da tua mulher, do teu marido? O que você precisa ver? Nossa. O que você precisa ver na tua saúde? Que você não está vendo? O que você precisa ver? Pergunta para Deus: Deus, deixa eu ver. Porque eu não estou vendo. Porque já está. Deus já. Tem esse tempo agora de pensa no teu problema e fala para Deus: Senhor, deixa eu ver. O Senhor fazendo milagre. Nossa.
certo ver o milagre de Deus na tua vida, participando da ceia.